Olá, está começando o nosso quarto bloco da nossa aula sobre a morte, desta vez tratando da questão muito interessante, a universalidade da morte. Ou seja, todos morreram, sim ou não? Resposta, não. Todos morrem? Resposta, sim. Todos morrerão? A resposta não é tão clara. A regra é que muita gente vai morrer, mas o apóstolo Paulo, em duas passagens, a primeira aos Coríntios, capítulo 15, e a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, admite a possibilidade de alguns não morrerem, mas serem transformados no momento exato em que o Senhor vier em glória. O quarto e último bloco da nossa aula, os últimos 15 minutos, tratarão de uma questão. Maria Santíssima, toda pura, concebida sem pecado original, que subiu ao céu em corpo e alma, isso é um dogma da Igreja proclamado no ano de 1950 pelo venerável Papa Pio XII, o processo de beatificação dele está em andamento. Ele diz que a bem-aventurada Virgem Maria, no termo de sua peregrinação terrestre, ou seja, no final de sua peregrinação, ele não fala da morte de Nossa Senhora. Porque naquele tempo havia uma discussão, Nossa Senhora morreu ou não? Ora, se a morte é consequência do pecado, e Nossa Senhora não conheceu o pecado, nem no corpo, nem na alma, convinha que o seu corpo apodrecesse? Convinha que o seu corpo se deteriorasse? Ocorre que o corpo de Nossa Senhora não se deteriorou, como o corpo do seu filho não se deteriorou. O filho subiu ao céu em corpo e alma, ascensão do Senhor. A mãe também subiu ao céu em corpo e alma, assunção de Nossa Senhora. Ascensão do filho, assunção da mãe. Então agora vamos à questão. Maria Santíssima, o corpo dela experimentou a morte? Houve um momento em que Nossa Senhora, o seu corpo permaneceu sem vida, ainda que não apodrecesse, porque ele seria elevado ao céu em corpo e alma, como o corpo do filho dela? São João Paulo II, no dia 25 de junho de 1997, na Praça de São Pedro, 1997, esse ano foi o ano que eu cheguei lá, em agosto, para fazer o meu mestrado em Direito Canônico, mas foi em agosto. Em junho, o grande santo, na Praça de São Pedro, fez este ensinamento. As catequeses dos papas são sempre, quando não faz muito frio e quando não está chovendo torrencialmente, as catequeses dos papas são sempre na Praça de São Pedro. Muito bem. Então, nesse dia, ele abordou essa questão com a palavra São João Paulo II, sobre a dormição da Mãe de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a propósito da conclusão da vida terrena de Maria, o concílio retoma os termos da bula de definição do dogma da Assunção e afirma: a Virgem Imaculada, que fora preservada de toda mancha de culpa original, terminando o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. Lumen Gentium, capítulo 59. Com esta fórmula, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, seguindo o meu venerado predecessor, Pio XII, não se pronuncia sobre a questão da morte de Maria. Todavia, Pio XII não quis negar o fato da morte, mas apenas não julgou oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus como verdade que devia ser admitida por todos os crentes. Na verdade, alguns teólogos afirmaram a isenção da morte da Virgem, ou seja, ela não morreu, e sua passagem direta da vida terrena à glória celestial. Todavia, esta opinião é desconhecida até ao século XVII, enquanto, na realidade, existe uma comum tradição que considera a morte de Maria a sua introdução na glória celeste.
É possível que Maria de Nazaré tenha experimentado na sua carne o drama da morte? Pergunta o Papa. Refletindo sobre o destino de Maria e sobre a sua relação com o Filho Divino, parece legítimo responder afirmativamente: dado que Cristo morreu, seria difícil afirmar o contrário no que concerne à mãe. Neste sentido, raciocinaram os padres da Igreja, que não tiveram dúvidas a este propósito. Basta citar São Tiago de Sarugue, que morreu no ano 521, segundo o qual, quando para Maria chegou o tempo de caminhar pela via de todas as gerações, ou seja, a via da morte, o coro dos 12 apóstolos reuniu-se para enterrar o corpo virginal da bem-aventurada. Discurso sobre a sepultura da Santa Mãe de Deus. São Modesto de Jerusalém, que morreu no ano 634, depois de ter falado amplamente da beatíssima dormida da gloriosíssima Mãe de Deus, conclui o seu elogio, exaltando a intervenção prodigiosa de Cristo que a ressuscitou do sepulcro para a receber consigo na glória. São João Damasceno, que morreu no ano 704, por sua vez pergunta: como é possível que aquela que no parto ultrapassou todos os limites da natureza, agora se submeta às leis desta e o seu corpo imaculado se sujeite à morte? E responde: certamente era necessário que a parte mortal fosse deposta para se revestir de imortalidade, porque nem o Senhor da natureza rejeitou a experiência da morte. Com efeito, ele, Jesus, morre segundo a carne e com a morte destrói a morte. A corrupção concede a incorruptibilidade e o morrer faz dele nascente de ressurreição. É verdade que na revelação a morte se apresenta como o castigo do pecado. Todavia, o fato de a Igreja proclamar Maria liberta do pecado original por singular privilégio divino não induz a concluir que ela recebeu também a imortalidade corporal. A mãe, sublinhe isso por favor, a mãe não é superior ao filho, que assumiu a morte, dando-lhe novo significado e transformando-a em instrumento de salvação. Empenhada na obra redentora e associada à oferta salvífica de Cristo, Maria pôde compartilhar o sofrimento e a morte em vista da redenção da humanidade. Também para ela vale quanto Severo de Antioquia afirma a propósito de Cristo: sem uma morte preliminar, como poderia ter lugar a ressurreição? Para ser partícipe da ressurreição de Cristo, Maria devia compartilhar, antes de mais, a sua morte. O Novo Testamento não oferece qualquer notícia sobre as circunstâncias da morte de Maria. Este silêncio induz a supor que esta se tenha verificado normalmente, sem qualquer pormenor digno de menção. Se assim não tivesse sido, como poderia a notícia permanecer escondida aos contemporâneos e de alguma forma não chegar até nós? Quanto aos motivos da morte de Maria, não parecem fundadas as opiniões que lhe quereriam excluir causas naturais. Mais importante é a busca da atitude espiritual da Virgem no momento da sua despedida deste mundo. A este propósito, São Francisco de Sales considera que a morte de Maria se tenha verificado como efeito de um transporte de amor. Ele fala de um morrer no amor, por causa do amor e por amor, chegando por isso a afirmar que a Mãe de Deus morreu de amor pelo seu Filho Jesus, tratado do amor de Deus. Qualquer que tenha sido o fato orgânico e biológico que, sob o aspecto físico, causou a cessação da vida do corpo, pode-se dizer que a passagem desta vida à outra constituiu para Maria uma maturação da graça na glória, de tal forma que jamais, como nesse caso, a morte pôde ser concebida como uma dormida.
Em alguns padres da igreja, encontramos a descrição de Jesus mesmo que vem acolher a sua mãe no momento da morte, para a introduzir na glória celeste. Assim, estes apresentam a morte de Maria como um evento de amor que a levou a alcançar o seu Filho Divino para participar da sua vida mortal. No final da sua existência terrena, ela terá experimentado, como Paulo, e mais do que ele, o desejo de se libertar do corpo para estar com Cristo para sempre. A experiência da morte enriqueceu a pessoa da Virgem. Passando pela comum sorte dos homens, ela pode exercer com mais eficácia a sua maternidade espiritual em relação àqueles que chegam à hora suprema da vida. Eu considero esse discurso de São João Paulo II uma preciosidade, um marco, e dissipa de uma vez por todas qualquer interrogação e não permite que depois de 1997, na Igreja Católica, haja essa discussão se Maria Santíssima morreu ou não morreu. Discussão que só entrou na teologia da Igreja a partir do 1600, 1700, porque antes disso não se discutia isso, era um ponto pacífico que também ela, a exemplo do seu filho, conheceu a morte. E isso em nada derroga a pureza de Maria, porque a morte de Jesus em nada derroga a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, que não conheceu o pecado. Mas ele, para libertar da morte todos aqueles que estão sujeitos a ela, quis atravessar a morte, mesmo sabendo, e isso é verdade de fé, que a morte é consequência do pecado e o Cristo Jesus, que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para, submetendo-se à triste realidade da morte, triunfar sobre ela ao terceiro dia, ressuscitando. Terminamos o nosso encontro. Desejo uma semana abençoada. Na próxima aula, nós vamos às consequências práticas da possibilidade da morte. Aproxima-se. Qual é a minha atitude diante dessa certeza? O cristianismo não é uma religião que prepara para morrer. Cristianismo é religião que prepara para bem viver. Consequentemente, quem vive bem, sem dúvida alguma, morre bem. E vamos falar da boa morte, ou da morte má, da morte ditosa. Existe boa morte? E o que significa isso? Existe uma má morte? Num certo sentido, a morte é sempre horrorosa, mas à luz da fé, ela pode ter duas perspectivas. Morrer bem e morrer mal. Morte boa e morte má. Morte feliz e morte infeliz. É isso que nós vamos tratar, já caminhando para o encerramento desta horrorosa realidade. Depois que deixarmos a morte, misericórdia, a gente vai tratar do juízo. Juízo particular e juízo universal. Acho que para isso vamos precisar de um bocadinho de aula, porque o assunto é extenso, é apaixonante, é intrigante, mas também motiva a nossa fé, preparando o nosso coração para esse encontro definitivo, que acontece na hora da morte. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.